noite, como estão? Estamos ao vivo na página Semente da Vida por Cláudia no Facebook e também no perfil do Instagram. Já estou visualizando aqui as primeiras pessoas que estão conosco. É uma alegria muito grande receber vocês. Já estou vendo a Ana, o Ismael. Eu vi que entrou a Emanuele, também a Niele. Aqui no Instagram, a Rejane agora entrou. Também já estou vendo aqui algumas pessoas, a Magda no Facebook e a Cláudia Nara, várias pessoas entrando. Eu desejo que nós tenhamos um momento muito especial nesta noite. Os irmãos da congregação do bairro Rosário já estão conosco também. É um tempo que o Senhor está nos dando. Creio que um tempo novo na minha vida e será para mim, primeiramente, muito especial. A Ana Paula também já está conosco no Facebook. Obrigada, querida, pelo teu apoio. A Bibi também já está no Instagram. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nesta noite. Nós já temos um bom público no Facebook, os irmãos já estão entrando, os amigos, as amigas especialmente, né? Mas os homens também estão convidados a participar conosco, né? A gente não é só porque o assunto é especialmente para as mulheres, né? Mas os homens podem e devem participar, eles devem acompanhar também para saber o que a gente tem tantas coisas para falar, né? E sempre que a palavra do Senhor, ela não tem raça, sexo, ela atinge a todos os corações. E é um momento especial para mim, um momento bastante aguardado. Logo mais na sequência eu vou falar um pouquinho mais sobre os motivos de eu estar aqui, né? O que me motiva, né? O meu propósito de estar aqui. E vamos esperar um pouquinho mais o pessoal entrar, né? Creio que daqui a pouquinho mais gente vai estar conosco. O pessoal vai chegando, muitos até em outros compromissos, né? Mas vão chegando aos pouquinhos e a gente vai aguardando mais algumas pessoas que certamente estarão conosco, né? Vocês podem me dar o retorno se o áudio está bom para vocês, como está chegando. Tô vendo a Lúcia também, que entrou agora aqui no Instagram, a Kellen, o Ricardo lá de Alegrete. Como vai, Ricardo? Tudo bem? Que bom que você está conectado conosco nessa noite. Sandra Moreira também já vejo aqui. Muitas pessoas estão chegando para participar conosco dessa live de apresentação, né? Hoje é apenas a apresentação do trabalho que nós iremos fazer no mês de setembro e eu tenho certeza que vai impactar os corações. Bom, eu vou iniciando aqui enquanto o restante do pessoal chega, né? Para que a gente não avance muito no horário, né? Primeiramente, então, né? Dar as minhas boas-vindas a todos que já estão aí e quero me apresentar, né? Porque talvez nem todos que estão aí conectados ou vão ir entrando saibam, né, quem eu sou. Obrigada, Lúcia, obrigada por ter dado um retorno que o som está bom, ótimo, que bom. Eu sou Cláudia Musenec, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né, no centro do estado. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Maria, desde que nasci. Desde o ventre da minha mãe já a minha família toda é cristã, né? Tanto por parte de pai como de mãe. Então já venho trilhando essa caminhada com o Senhor desde muito cedo, né? Desde a minha meninice. E ao longo do tempo, né? O Senhor foi trabalhando em mim, né? O amor pela obra de Deus, especialmente pela palavra do Senhor, vem dos meus pais, né? Eu devo a eles, eu não sei se o pai e a mãe já estão conectados aí no Facebook, eles ficaram de ver, né? Não sei se já estão aí, mas o amor pela palavra de Deus vem deles, né?
E desde muito cedo, né, nós fomos ensinados a amar a casa do Senhor, amar a palavra de Deus. E isso é muito especial, né, porque o Senhor coloca no nosso coração o desejo de conhecer mais o Senhor. Né? Então isso vem já de muito cedo, desde pequeno, né? Nós aprendemos a amar a palavra do Senhor, eu e meus irmãos. Né? E sou casada com o Paulo Musenec, meu filho se chama Lucas, nós trabalhamos na igreja, né? Temos várias atividades, muitos compromissos na obra do Senhor e sempre procurando fazer tudo com muita alegria, com muita satisfação e principalmente gratidão pelo que o Senhor é, primeiramente, pelo que Ele é, né? E por tudo que Ele faz por nós, pelas bênçãos que nós temos recebido da parte dEle, né? Iniciando então essa fala, né? Especialmente falando sobre a questão da família, né? E do início da nossa caminhada com Deus. E agora falando um pouquinho sobre esse comissionamento, né? Que o Senhor me colocou ao longo do tempo, né? Um processo, uma caminhada, e assim nós vamos indo, né? Conhecendo o Senhor, sendo trabalhadas por Ele, sendo moldadas por Ele, e ao longo da caminhada o Senhor vai nos indicando os caminhos, né? E o Senhor, há algum tempo atrás, falou muito forte ao meu coração sobre o trabalho com mulheres, né? Tanto que na igreja eu auxilio no departamento feminino da igreja, e isso é algo que move o meu coração, né? Move o meu coração trabalhar com mulheres e também ensinar a palavra do Senhor, né? São duas coisas que realmente me motivam muito e é o motivo de eu estar aqui, né? Porque já desde fevereiro do ano passado, fevereiro de 2019, eu iniciei então o projeto Semente da Vida, iniciando primeiramente a página no Facebook, com mensagens da palavra de Deus, reflexões diárias, devocionais diários, né? Muitos acompanham, e desde ali o Senhor vem trabalhando, né, coisas no meu coração, especialmente voltada à questão de devocionais, de reflexão, momentos da palavra de Deus, em que são registrados ali, né, e os nossos seguidores têm acompanhado durante este tempo. Mas desde o final do ano passado e agora, já no início do ano, o Senhor tem falado fortemente ao meu coração para falar com as mulheres especialmente, né? E eu confesso que eu venho relutando a implementar esse projeto, né? Por vários motivos, né? Situações que aconteceram ao longo do tempo, mas o Senhor tem usado de ferramentas para trabalhar comigo, e essas ferramentas às vezes doem, né? O Senhor nos molda, o Senhor mexe conosco, mas eu senti então que deveria iniciar esse trabalho. E aqui estamos, incentivados também por muitos irmãos, né, que nos acompanham, que têm um carinho por nós, né? E eu quero citar aqui especialmente o meu esposo, que me dá muito apoio, né? O meu maior incentivador, e sem ele certamente eu não estaria aqui, né? Mas também eu preciso citar duas pessoas, né, em especial, ou melhor, três, que é a Carmelita, que é a irmã Fátima, que eu já vi que deixou o recadinho ali, que ela colocou, já é bênção, né? E eu creio assim. Obrigada, querida, por já estar acompanhando, né? E também a irmã Ana Paula, que são pessoas que me inspiram, que eu admiro pela coragem, né, de também estar aí na frente do trabalho, das redes sociais, e isso é muito interessante, né? E são pessoas que me incentivaram a estar aqui, e eu quero deixar esta palavra de gratidão para elas. Muito obrigada. São temores que a gente tem ao longo da caminhada, mas que as pessoas que estão ao nosso lado nos trazem palavras de incentivo, e eu digo para você isso.
Isso é muito importante, nós termos pessoas ao nosso lado que nos incentivem a fazer a obra, porque nós somos seres humanos. Às vezes a gente acha alguma dificuldade, às vezes a gente acha algum empecilho, né? Mas a gente tendo pessoas ao nosso lado, como essas que eu citei, que são algumas, né? Muitas outras pessoas estão sempre nos incentivando, mas nós tendo pessoas assim ao lado é tão gostoso, né? É tão bom, muito bom. Eu vi a Cléo entrar também, deixou ali o seu comentário. Obrigada, também outra incentivadora minha, eu sei que está sempre orando por mim. Muito obrigada por estar aqui também me ajudando, né? Tô vendo muitas irmãs, tô vendo a Zilá no Instagram que entrou agora, né? Muitas pessoas, olha aqui o Paulo tá me ajudando, vários nomes aqui, né? Porque a gente acaba no fim comentando e vai subindo ali, né? Os comentários e a gente acaba não vendo os irmãos e as pessoas. Ah, esse aqui é da sala de vídeo do Paulo, né? O irmão Isaías, Daiane Job, lá de Veranópolis, né? Também obrigada pela tua audiência. Sérgio Peterini, Salvador Leal, Yara Reck, a esposa do irmão Paulo Reck, lá da Tancredo Neves, a irmã Cledi, sempre nos acompanhando, nos incentivando, é outra incentivadora nossa, né? Valdir Aquino, a Edilene, lá de Camobi, e o Júnior, a Clair, olha só, uns quantos, né? A Claudenira Lemes, lá da Tancredo, o José Roque, irmão José Roque, lá de Viamão, muito obrigada pela audiência, né? Bruno Pinheiro, Vera Santos, irmão Leomar, irmã Claudete, um abraço, queridos, toda a família está acompanhando, obrigada pela audiência, obrigada pelo carinho. Quem mais está aqui? Marcos Duarte, obrigada, Marcos, muito obrigada pela tua audiência. A Cidirley, Sandra Santos, Marlene Oliveira, são muitos que estão aqui acompanhando. Gilvon Ferreira, a Elizabeth entrou agora ali, benção, mana, obrigada. A Fátima Oliveira, também são muitos que já estão aqui conosco, né? E como eu estava falando, então, neste tempo o Senhor tem tocado no meu coração para falar sobre este tema plenas, né? E são muitas coisas que nós poderíamos falar sobre esse tema. E o que eu quero dizer já de início é que estas lives que nós faremos no mês de setembro, e eu, com o passar do momento aqui, eu vou explicar como vai ser a dinâmica desse mês, mas esta live vai ser justamente isso que nós estamos fazendo agora, né? Uma conversa, um momento especial em que nós vamos tratar da palavra do Senhor com assuntos específicos, né? E falando então desse tema tão importante, que é o tema da plenitude em Deus. E isso serve para homens e para mulheres, né? Claro que a gente vai dar uma abordagem feminina, mas isso serve tanto para homens como para mulheres. E eu estou vendo mais gente entrar aqui, Eveline Machado no Instagram, a Carmelita que está ali dando seu alô, não posso deixar de falar aqui a mensagem dela, né? Vamos ganhar, incentivar e abençoar mulheres, isso mesmo. A minha oração tem sido essa, para que mais mulheres se levantem para falar a palavra de Deus. A gente, infelizmente, eu digo, e vocês mulheres que estão me acompanhando vão concordar comigo, há uma competição velada muitas vezes entre as mulheres. E se você concorda, coloca aí, já coloca o teu comentário aí. Há uma competição velada às vezes, né? E nós precisamos entender que isso não existe, que quanto mais mulheres se levantarem para falar da palavra de Deus, cada uma da sua maneira, cada uma com o seu estilo, com o seu modo de falar, isso é fantástico e é exatamente isso que nós precisamos. Muito obrigada pelo carinho, Ana Paula. Também, olha, ela colocou ali, né, o seu carinho para a minha vida. Muito obrigada, querida. Muitas pessoas entrando e participando. E eu quero, então, começar a abordar um pouquinho, né, nós vamos falando e vocês vão colocando as impressões de vocês aí, né, e compartilhar, exatamente. Compartilhem esta live para que mais mulheres, mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra, né. Nós apenas faremos uma introdução nesta live de hoje, né? Mas eu te convido, você homem que está me acompanhando aí,
Mande para seus familiares, né? Para que mais pessoas tenham acesso. Você, mulher, mande para suas amigas, para seus familiares, para suas familiares, né? Mulheres que precisam conhecer o Senhor. Quem sabe outras estão afastadas da casa do Senhor. É a oportunidade de você levar para elas, né, a mensagem da palavra de Deus. Então compartilhe. Estou vendo aqui a participação do pastor Floreni. Muito obrigada, pastor Floreni. Ele diz que Deus abençoe, querida irmã Cláudia. Vamos pregar enquanto é tempo e nessa oportunidade que temos. Muito obrigada, pastor, pelo seu apoio. É algo que me incentiva muito. Fico muito grata, muito feliz pela sua audiência. Muito obrigada mesmo. No Instagram também nós temos algumas participações. Deus abençoe este propósito, glória a Deus, diz a Eveline. A Cíntia Mendonça também coloca ali a sua participação, Jesus seja louvado. E falar sobre plenitude é algo que às vezes alguém pode pensar assim, mas como nós vamos falar sobre sermos plenas, né, se nós temos defeitos? Ser plena não é ser perfeita. Né? É a primeira coisa que a gente precisa entender. Ser plena não é uma questão de perfeição, porque nós, seres humanos, temos defeitos, né? Temos limitações originadas por aquele pecado original lá com Adão e Eva, né? Então nós não vamos atingir esta perfeição de podermos, eu só vou poder falar sobre plenitude, sobre ser plena, quando eu não errar mais. Então nós nunca poderemos falar sobre isso, né? E não é este o propósito. A ideia aqui é nós vivermos juntas esse tempo de crescimento com o Senhor. Nós precisamos crescer, nós precisamos nos tornar mulheres maduras emocionalmente, espiritualmente, e este é o propósito deste trabalho. Então eu perguntei até esses dias no Instagram, né? Foi ontem, na verdade. Eu coloquei uma caixinha de perguntas ali e perguntei assim: o que é ser plena para você? Né? E algumas meninas, algumas mulheres responderam, né, o que é ser plena. E, na verdade, todas elas, de alguma forma, colocaram pontos e questões, né, do que é ser plena. Uma delas colocou ser próspera em todas as áreas da vida. E é verdade, exatamente isso. É quando nós alcançamos essa plenitude, essa prosperidade, não no sentido material, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é ser próspera em todas as áreas da vida, é sermos completas, porque a plenitude fala disso. Né? A plenitude fala da completude, fala da inteireza, e é isso que nós estamos buscando, essa inteireza no Senhor. Então, o que é ser plena? Né? Ser plena é ser cheia de Deus, é ser cheia do Espírito Santo, é ter o Espírito Santo comandando a nossa vida, controlando a nossa vida. Por quê? Porque aí quando as dificuldades vierem, nós vamos saber como reagir, nós vamos saber como agir, nós vamos manter a nossa alegria independente dos problemas, nós vamos ter paz independente do mundo turbulento em que nós nos encontramos, nós vamos ter muitas coisas que só o Senhor pode nos dar. Então, como eu disse, a plenitude não é perfeição, né? É se parecer com Cristo. Né? Ser plenas é se parecer com Cristo. E será que é possível isso? O que vocês acham, hein? Será que é possível nós conseguirmos este estado, esta condição de sermos plenas em Deus? Quando eu disse que o Senhor colocou no meu coração esta palavra e este tema para nós abordarmos e conversarmos um pouquinho durante este mês de setembro, o Senhor colocou alguns pontos no meu coração que nós deveríamos abordar. E eu já quero aqui dizer, antes de nós começarmos a falar sobre cada um deles, eu já quero dizer para você que estes pontos não esgotam a plenitude. Né? É claro que não, porque o Senhor dá o entendimento e dá a iluminação para mim neste tempo, mas Ele pode dar um entendimento e uma iluminação da palavra de Deus para você. É exatamente para você que está me acompanhando. Você vai me dizer assim: mas eu nunca terei condições. Eu vou te fazer uma pergunta: será que não?
Será que não é possível? Será que, quem sabe, você daqui a um tempo não vai estar assim, na rede social, falando do amor de Deus? Pense, é possível sim, o Senhor dá a iluminação para cada uma de nós em especial. É possível, e neste tempo, com este propósito, o Senhor me deu estes pontos para trabalhar durante esse mês agora com vocês. Mas ele não se esgota de maneira nenhuma. Nós podemos depois, quem sabe, voltar nesse assunto, colocar mais alguns pontos, aprofundar outros, quem sabe, né? Tudo é possível. Nós podemos sim, mas para este tempo, a porção que o Senhor me deu foi essa, né? E é essa que eu quero compartilhar com vocês e que nós vamos estar falando a partir de segunda-feira. Primeiro, propósito, né? O que vem a ser o propósito? O que vem a ser? Propósito está ligado diretamente à nossa identidade. A primeira coisa que nós precisamos saber é quem nós somos. Você já pensou nisso? Quem é você? Quem você é? Você que está aí do outro lado da tela, quem você é? Eu não estou falando de quem você é esposa, de quem você é mãe, de quem você é filha. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de quem você é. Você já sabe? Hein? Se você já sabe, que maravilha, coisa boa quando nós temos essa identidade firmada em Deus, quando nós sabemos quem nós somos. Mas eu te digo uma coisa, na minha vivência, já de algum tempo trabalhando com mulheres, e conversando e ministrando cursos, muitas mulheres ainda não sabem quem são. E eu sei que tem algumas que estão me acompanhando aqui. Eu vi que a Esther entrou, que é professora do Mulher Única, que é uma área. A Ana também, não sei se ela ainda está aqui. Não vi se mais alguém entrou que trabalha com Mulher Única. Pode até colocar aqui no comentário, né? Muitas mulheres não sabem quem são. Muitas mulheres vivem uma vida que não é a delas. Muitas mulheres, quem sabe, colocam máscaras uma vida inteira porque carregam problemas, carregam dores ao longo do tempo e elas se colocam de uma maneira para não se permitir que o outro descubra quem ela é e muitas vezes nem ela sabe quem é. Por comodismo, por conformismo, por dores, por feridas, enfim, são tantas coisas que nós vamos abordar durante a semana sobre que nós estivermos falando deste tema. Mas nós primeiro, para sabermos o nosso propósito, nós primeiro precisamos... Ah, a Ana tá ali. Precisamos saber quem nós somos. Coloca aqui para mim, Ana, no comentário se tu concorda comigo. Muitas mulheres ainda não descobriram a sua verdadeira identidade. Muitas mulheres ainda não sabem quem são. E não adianta eu querer achar que sei o meu propósito se eu não sei primeiramente quem eu sou. Então nós vamos iniciar falando sobre isso. Quem nós somos? Quem nós somos em Deus? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso chamado geral, nosso chamado específico, sobre o valor da mulher. Tudo isso neste primeiro tópico do propósito. Porque, na verdade, descobrirmos quem nós somos e para o que nós fomos chamadas é o ponto inicial. É a chave, como eu digo, que destrava todas as demais coisas. Né? É assim. Então nós primeiramente vamos falar sobre propósito. Depois o Senhor me deu a palavra profundidade, que está diretamente ligada à nossa intimidade, né? A nossa intimidade com Deus. E aí eu destaquei alguns pontos que nós vamos estudar e pensar e meditar juntas, né? Primeiro, nós precisamos conhecer o Senhor. Como eu vou me relacionar com alguém que eu não conheço? Quem é o Senhor? Você sabe quem é o Senhor? Conhece o Senhor? Então é isso que nós vamos falar. Sobre a nossa entrega. Será que nós estamos nos entregando totalmente, nos rendendo ao Senhor? Será? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Nós, para conhecermos alguém e nos relacionarmos com alguém, nós precisamos de
tempo com essa pessoa, né? E nós precisamos tirar um tempo com o Senhor, ter um tempo com o Senhor, viver um tempo com o Senhor. Também vamos falar sobre isso. E por fim, o relacionamento, que é a intimidade em si, né? Essa conexão que nós precisamos ter com o Senhor. Este é o tema, o ponto da profundidade dentro do tema, então, profundidade, que é a intimidade com Deus. A Ana está colocando aqui no Instagram um comentário, diz assim: sim, a maioria de nós se perde em tantas tarefas e confunde a identidade com o que faz. Concordo plenamente. Exatamente isso, Ana. Muito bem colocado. Nós nos confundimos. Ah, quem eu sou? Eu sou esposa do Paulo, né? Eu sou a mãe do Lucas. É assim que geralmente a gente se coloca. Nós mesmos nos colocamos assim. Mas eu te desafio, se você ainda não tem essa visão completa sobre isso, eu te desafio. Neste ponto nós vamos trabalhar sobre quem é você, não o que você faz, não as suas múltiplas tarefas, tá bom? Vamos falando mais um pouquinho. Nós temos mais algumas pessoas que estão aqui conosco. A Cleo colocou que nós sejamos cheias de abundância ou plenitude de Deus. Exatamente, eu vi que o meu pai entrou, também está me acompanhando, a mãe, né? A mãe está acompanhando comigo aqui, tenho certeza que eles estão juntos. Muito obrigada pela audiência de vocês também. E nós então estamos trabalhando, né? Falamos primeiro do propósito, depois da questão da profundidade, que é a intimidade com Deus, né? E agora chegamos ao processo. O que vem a ser este processo, né? O processo é o caminho, né? É o caminho que todas nós enfrentamos, que todas nós, todos, homens também, né? Caminhamos para chegar a essa plenitude com Deus. Só que o caminho é tortuoso, né? É difícil. O Senhor disse, está na Bíblia Sagrada, né? Que o caminho é estreito. O caminho não é fácil, né? Nós precisamos escolher muitas coisas, decidir muitas coisas. Nós passamos por lutas, por provações, por dificuldades. Isso é um fato. É um fato. Só que nós precisamos entender, e é por isso que é chamado de processo, que esta caminhada, esta jornada é o tempo, o momento que o Senhor tem para trabalhar conosco. Se nós formos analisar a caminhada do povo no deserto, nós vamos ver exatamente isso, né? Foi um processo que eles estavam passando por ali. Muitas coisas aconteceram e eu vou falar na sequência sobre a questão do posicionamento, mas o processo é uma caminhada com Deus, é a caminhada com Deus. E neste processo nós temos muitas provações. Mas eu te digo nesta noite, se você está passando neste processo de provação, de luta, de dificuldade que existe, que todos nós passamos, ou é enfermidade, ou dificuldade financeira, este tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, não é mesmo? O Senhor, Ele vai conosco, né? Eu coloquei esses dias, falando um pouquinho sobre essa questão do processo, eu coloquei que nós estamos no deserto, né? E que há vida depois do deserto, né? Então, às vezes, na hora a gente acha que não tem saída, que não tem solução, mas há vida depois do deserto. Mas o que nós vamos abordar especialmente é a questão da obediência e da renúncia. Porque neste caminho nós precisamos aprender a obedecer. E por isso eu falei do povo que caminhou no deserto, né? 40 anos, vocês sabem, conhecem a história. Eles se rebelaram, eles se desobedeceram, era um povo murmurador, enfim. Nós vamos trabalhar um pouco mais isso durante a semana que nós falarmos sobre o processo. Nós precisamos aprender a obedecer o Senhor. E às vezes o que o Senhor quer para a nossa vida não é o que nós queremos. E aí é que está a dificuldade. E aí outro ponto que nós vamos tratar é a questão da renúncia.
nós precisamos renunciar. Esse processo, esse caminho, essa jornada é um tempo de renúncia, em que nós deixamos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas convicções para trás, e aí nós nos entregamos realmente ao Senhor. Mas Ele está conosco. Ele cuida de nós nesse tempo. É um tempo muitas vezes doloroso. Eu coloquei na semana passada numa postagem que Ele está me reconstruindo. E é verdade. Isso dói. Reconstrução dói. A reforma da tua casa, como é que é? Não te causa algum transtorno? Não te causa alguma dificuldade? Pois é. A reforma da nossa vida também causa. Mas é para o nosso bem. A gente sempre pensa na reforma assim, né? Ah, depois que vai ficar pronto, vai ficar ótimo, né? Então, na nossa vida é da mesma forma. Depois que ficar pronto, vai ficar ótimo. Só que nesse tempo, a gente passa por uns processos difíceis. Mas, se nós tivermos obediência, formos obedientes ao que o Senhor quer e nós renunciarmos a muitas coisas, nós continuamos nessa jornada e o Senhor vai trabalhando conosco. Depois disso, nós vamos para o posicionamento. O que é isso, né? O que vem a ser esse posicionamento? É o nosso lugar, né? Porque muitas vezes as mulheres, nós não sabemos em que lugar nós estamos. Qual é o lugar? Que lugar Deus te colocou? Muitas não aceitam o lugar onde estão, mas nós devemos florescer aonde nós estamos, que nós vamos falar um pouquinho também sobre isso. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu vi a irmã Aira entrando, a irmã Aira Lamberti, que é a esposa do nosso pastor presidente. Ela é a nossa coordenadora geral do departamento feminino, e ela coloca assim: Deus te abençoe, muito bem, Deus te abençoe sempre. Obrigada, irmã Aira, muito obrigada também pelo seu apoio, né? É uma incentivadora também, sempre está nos apoiando e nos ajudando, né? E nós vamos continuando aqui com muitos irmãos aqui participando, né? A Medianeira também entrou agora, eu vi no Instagram, a Aline também entrou, a Claudinha. Obrigada pela audiência de vocês, né? Vão compartilhando aí, vão compartilhando para que mais mulheres tenham acesso a esta palavra, né? Que o Senhor tem colocado no nosso coração. Posicionamento. O que vem a ser o posicionamento, né? É o nosso lugar, mas também são as nossas ações e reações. Como nós devemos nos comportar? Você já pensou? Muitas vezes nós temos comportamentos e reações que ficam distantes do que o Senhor quer para nós, né? Ficam distantes. E por não sabermos como agir com os nossos sentimentos, com o nosso entendimento das coisas, nós às vezes reagimos mal, né? Não colocamos as palavras certas, não colocamos as questões certas, as reações, ações e reações, e a questão da sabedoria. Nós vamos tratar sobre a questão da sabedoria, né? Quando eu falei essa semana sobre posicionamento, a mulher, a posição da mulher na hora da crise, eu falei sobre Abigail. Se nós analisarmos a história dela, ela tinha muitos motivos para ser uma mulher amargurada, uma mulher difícil de lidar, porque ela vivia com um homem muito difícil. Só que ela não absorveu isso para ela. Ela teve sabedoria e ela se posicionou na hora certa. Vejam que o funcionário, aquele servo, ele chegou para quem? Chegou para Abigail. Por quê? Porque ele sabia que ele podia contar com ela. E a pergunta que eu faço para você: as pessoas que estão próximas de ti podem contar contigo? Você é o ponto de escape? Você é aquela pessoa para que todos correm quando há um problema? Se sim, que maravilha, coisa boa. É isso mesmo, nós precisamos ser mulheres sábias e que saibamos nos colocar no nosso lugar. E também vamos falar sobre oração. Porque nas batalhas da vida, a batalha espiritual que nós enfrentamos, porque nós estamos numa batalha espiritual, nós não temos como vencer sem oração. E muitas mulheres não descobriram ainda esta chave.
este privilégio, que é colocar para o Senhor as questões. Às vezes as mulheres falam tanto, e eu posso falar porque sou mulher, né? E também gosto de falar bastante, vocês estão vendo, né? Gosto de falar bastante. Só que às vezes a gente fala muito para outras mulheres, para outras pessoas, questões que nós não devemos falar, que nós devemos entregar para o Senhor. E para o Senhor nós temos dificuldade de falar e dificuldade de entregar. Você já pensou isso? Nós temos essa dificuldade e nós precisamos saber que o nosso posicionamento correto, ele se dá quando nós nos colocamos de joelhos dobrados em oração. Quando nós nos entregamos na oração para o Senhor, quando nós conseguimos dizer assim: Senhor, eu não posso mais, agora é contigo. Agora, Senhor, eu me entrego a Ti. Agora é só Tu que podes fazer. Não há outra maneira. Eu não havia programado falar sobre isso, mas o Senhor coloca no meu coração de eu falar nesta hora. Que um dos motivos para eu estar aqui nesta hora com vocês é porque eu estou enfrentando uma grande batalha. E eu esperava falar isso mais adiante, né? Quando chegasse o momento oportuno, mas eu acho que o momento oportuno chegou e é agora e eu vou falar, né? O Senhor coloca no meu coração. Eu estou passando por um processo de enfermidade, né? Um período difícil na minha vida. Algumas questões que há tempo eu já tinha, mas que foram se complicando, né? E agora eu estou num período de enfermidade, algo que eu nunca pensei que eu fosse passar. E quando eu cheguei para o Senhor, quando a médica disse para mim que o meu problema aos olhos humanos não tinha solução, a oração foi a chave, né? Eu poderia me entregar, eu poderia dizer, então tá, né? Vamos ficar assim e assim vai ser. Mas eu não quis me entregar. Eu entreguei para o Senhor. Eu entreguei para Ele. Eu entreguei para Ele e continuo vivendo. Porque muitas mulheres, numa hora como essa, que estão sofrendo batalhas em sua vida, seja de enfermidade, seja um outro problema qualquer, muitas mulheres se entregam para o problema, mas eu te convido, eu te impulsiono nesta tarde para que você entregue para o Senhor, para Ele. Não se entregue, porque eu podia simplesmente dizer agora acabou. Só que agora está começando, na verdade, um novo tempo na minha vida. E o Senhor é tão lindo, porque daquela questão que para mim parecia insolúvel aos meus olhos, como de fato é, para o Senhor, Ele está me reconstruindo, está me colocando de uma maneira que nem eu poderia imaginar que eu estaria aqui nessa noite com vocês, né? E eu estou muito feliz, porque mesmo neste processo doloroso, difícil, às vezes complicado, momentos difíceis que só o Senhor e a minha família conhecem, é nesses que eu me posiciono diante do Senhor e digo: Senhor, eu não vou me entregar, eu não vou deixar que esta enfermidade me domine, eu não vou permitir. Eu reconheço o meu limite, é claro, nós precisamos reconhecer, mas eu não posso me entregar para ela, né? E eu te coloco nesta hora. O Senhor me impulsiona a dizer isto nesta hora. Não estava programado, mas o Senhor me impulsiona. Eu te digo, te levante, te coloque. Mesmo que você esteja enfrentando um problema muito difícil, o meu também é. Mas o que importa? Para o Senhor este problema não é nada. Para o Senhor é algo muito pequeno.
Para o Senhor é algo que vai se transformar, e para nós também a própria Bíblia diz, né? Que as nossas lutas momentâneas, pequenas na verdade, elas vão se transformar num peso de glória. Porque o que nós temos pela frente é tão glorioso, é tão maravilhoso, que o que importam as dores daqui desta terra, o que importam? O que importa é que o Senhor está conosco neste processo. Por isso, nós precisamos nos posicionar. Então, é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho mais, né? E depois desse posicionamento, nós chegamos na produção. O que vem a ser essa produção? É quando nós sabemos quem nós somos, né? Quando nós identificamos este propósito, quando nós reconhecemos quem nós somos dentro desse grande universo. Por que nós fomos criadas? Por que nós fomos colocadas aqui? Depois disso, nós mergulhamos nas águas profundas do Espírito, né? E aí depois nós passamos por esse processo muitas vezes doloroso, difícil, mas nós nos posicionamos como mulheres guerreiras de Deus, como mulheres que estão na batalha, como mulheres que sabem o seu lugar. Aí, sabe o que acontece? Nós florescemos, nós frutificamos. A Bíblia diz que nós, quando conhecemos o Senhor, quando temos intimidade com Ele, lá aquela palavra de Ezequiel 47, que ele viu que aquelas pequenas águas se transformavam num grande rio, e este rio dava vida para o mar morto. É uma palavra profética, né? E o que não havia nada de vida naquele mar, porque as águas salgadas não permitiam, agora esta água deste rio que saía do templo, ela dava vida. E havia peixes, havia vida, da morte para a vida. Quando nós conseguimos entender este processo, esta caminhada, nós chegamos na produção. E as árvores que ficam à margem deste rio recebem estas águas purificadoras. E o que acontece? As árvores produzem frutos o ano todo. E a Bíblia diz que esses frutos servem como alimento. E as folhas servem como remédio. Nós, quando somos mulheres plantadas junto ao rio, nós florescemos, nós frutificamos. E esse fruto e essas flores, essas folhas, elas são as atitudes e as virtudes que nós temos, que são demonstradas para as outras pessoas. Essa é a produção. E aí nós atingimos este patamar de plenitude, mesmo com as nossas limitações, mesmo com os nossos temores, as nossas dificuldades, mas nós conseguimos atingir este patamar de plenitude em Deus. O que vocês estão achando, hein, destes temas que nós vamos abordar durante esse mês de setembro? Eu vi que entrou aqui a missionária Isabel Falcão, muito bem-vinda. Que bom ter a sua audiência, a sua participação. A Mari também eu vi que entrou, a Neuzelane aqui no Instagram. Mais algumas pessoas, a Valdelis, minha cunhada lá de Itajaí. Que bom que você está participando, ela deixa sua mensagem também, né? Diz que é para descansar em Deus. É exatamente isso, Valdelis. Estou descansando no Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Creio nisso. Creio perfeitamente nisso, né? Esses são os temas que o Senhor tem colocado no meu coração para nós falarmos. Como vai ser esta dinâmica durante este mês de setembro? Bom, cada semana nós iremos falar sobre um ponto, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho cada ponto durante a semana, nós vamos ter posts diários, né? Mensagens em texto, mensagens em vídeo, nós vamos intercalando as postagens de segunda a quinta. Tá? E aí na sexta nós vamos ter uma live, assim como nós estamos fazendo aqui. Então nós temos posts de segunda a quinta-feira e na sexta-feira, 21 horas, nós vamos ter a nossa live com o fechamento do ponto da semana.
tá bom? Será assim a nossa dinâmica. A Ana colocou aqui que vai ser bênção, Deus já está falando ao meu coração. Que bom, Ana, Deus está falando muito ao meu coração nesta noite, né? A Mari colocou bênção, a Jennifer colocou amém, uma bênção. Joenirce também, Joenirce está acompanhando, tudo bom, querida? Que bom que você está aqui. Bênção, que Deus te abençoe, muito obrigado. Os irmãos estão participando, né? Nós temos vários comentários aí que foi passando enquanto eu estava falando e não pude ler, né? Depois eu quero ver se a gente coloca eu retrocedo um pouquinho aqui, né? Para ver se eu consigo ler mais alguns comentários com vocês, tá bom? Esses temas, então, nós iremos abordar durante estes dias de setembro. Eu sei que será um tempo muito especial. E eu quero deixar uma palavra, né, para nós já nos encaminhando ao final desta live. O Senhor falou muito ao meu coração hoje sobre o levantar, né? Não adianta nós nos colocarmos sobre este ponto. Sim, Mari, vai ficar gravada. Pretendo deixar gravadas sim as lives. Não adianta nós nos determos, né, e tentarmos avançarmos nesses pontos se nós não nos levantarmos, né? Muitas mulheres estão prostradas, estão desanimadas, estão no conformismo, estão talvez por problemas da vida encapsuladas nos seus problemas, ouvindo vozes desestimuladoras, né? Muitas mulheres. Mas o Senhor falou muito comigo hoje, durante o dia, que nós precisamos nos levantar, mulheres. E eu faço uma conclamação para você, não por mim que estou falando, mas o Senhor, através desta palavra, está te dizendo: levanta-te, levanta-te. O Senhor fala contigo nesta hora. O Senhor tem uma palavra de Deus para a tua vida, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida que o Senhor colocou no meu coração. Vocês conhecem a história da filha de Jairo? A menina estava quase morrendo e ele vai ao encontro de Jesus. E naquele meio tempo surge a mulher com o fluxo de sangue e então Jesus se detém, né? E ele parece que demora, entre aspas, ali naquela situação, para atender aquela mulher que estava necessitada. E quando ele sai, se desprende, depois que ele havia colocado a cura sobre a vida daquela mulher, então alguns chegam para Jairo e dizem: a tua filha já está morta. Para que tu importunas o mestre? Não há mais solução para ti. Vai para casa, cuida do funeral, porque agora não adianta mais, né? Mas Jesus não dá ouvidos, né? E ele diz: vamos lá, e eles vão para a casa de Jairo. E quando eles chegam, de fato, a menina já estava morta, né? E me chama muita atenção que Jesus diz: não, ela não está morta, ela está dormindo. E as pessoas zombam de Jesus, zombam dele. Quantas vezes você já foi zombado? Quantas vezes, talvez você esteja neste momento vivendo uma situação em que pessoas estão zombando de ti. Jesus já passou por isso. Jesus já passou por esta situação. Que interessante isso. Mas Jesus não olha para aquela situação. Jesus não olha para aquele problema, para aquela zombaria que ele estava enfrentando naquele momento. Ele vai até o quarto da menina e ele diz para ela: menina, levanta-te, levanta-te. E eu digo para ti nesta noite: levanta-te. Menina, levanta-te. Mulher, levanta-te. Homem que está me assistindo, levanta-te. E depois, quando a menina ressuscita, o que Jesus diz? Deem de comer para ela. Jesus se preocupa conosco. Jesus se preocupa com o nosso bem-estar. Ele tem uma palavra de Deus. Ele tem a palavra certa. Ele chega na hora certa, porque ele é a própria palavra. E ele então, depois
que ele atua naquela vida, que ele faz aquele milagre, ele se preocupa com o bem-estar daquela menina. Que coisa linda! O Senhor quer o teu bem-estar. O Senhor quer que você viva uma vida feliz, que você viva uma vida alegre, tranquila. Mas para isso, Ele está te dizendo, não sou eu, é Ele que está te dizendo nesta noite, levanta-te, levanta-te, porque o Senhor quer falar ao teu coração, o Senhor quer trabalhar na tua vida, Ele quer moldar, talvez coisas que não estejam agradando a Ele, mas que precisam ser mudadas, para que o propósito que Ele tem para a tua vida se cumpra. Fique com esta palavra, levanta-te, levanta-te, porque o Senhor quer trabalhar em ti. O Senhor quer que você o conheça na profundeza, na sua intimidade. Eu quero fazer uma oração por você agora. Nós já estamos nos encaminhando para o final da live, mas eu não posso encerrar sem antes orar por você. Talvez você esteja enfrentando um problema difícil, você esteja no meio deste caminho, neste processo, e você não esteja sabendo como se posicionar. Talvez você não conheça o Senhor, talvez você não tenha intimidade com Ele. Mas eu quero te dizer nesta noite, levanta-te. Levanta-te. O Senhor tem algo grandioso para a tua vida, levanta-te. Eu quero orar com você. E você aí onde está, feche os teus olhos e se entregue para Ele. E diga, Senhor, eu não sei aonde está o problema. Eu não sei como reagir a este problema. Eu não sei, talvez o problema seja comigo, talvez seja com outro. Não importa. Entregue-se para o Senhor. Diga para Ele, Senhor, me levanta. Me levanta. Esta é a mensagem de Deus para a tua vida. Eu quero orar com você agora. Pai amado, eu chego diante da tua presença agora, Senhor. Oh, Deus querido, muitas pessoas estão me acompanhando agora, Senhor. Não conheço muitas delas, mas tu conheces, Senhor, e tu sabe a dificuldade e o problema que estão enfrentando. Oh, Senhor amado, tu tem colocado no meu coração estas palavras, Pai, para que através delas, Senhor, tu possas agir aí onde as pessoas estão. E agora, Senhor, eu coloco, Senhor, diante de ti as dores, os problemas, tudo, Senhor, que essas pessoas estão enfrentando, Pai. E eu proclamo vida agora para cada uma delas, que elas possam ser levantadas da onde elas estão, que elas possam, Senhor, reagir desta situação que elas estão enfrentando. Que elas saiam do comodismo, saiam do conformismo, que elas possam, Senhor, identificar quem realmente elas são, que elas tenham o desejo de ter mais intimidade contigo, Pai, é o que eu peço. Abençoa, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas, Senhor. Oh, Deus amado, eu sei que tu estás operando, porque a palavra não volta vazia. Eu sei, Senhor, que é por ti. É por tua causa, não é sobre nós, não é por nossa causa, mas é por ti, Senhor, que nós estamos aqui levando esta palavra de vida para os corações. Nos abençoa, Pai, abençoa cada um de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu quero ler alguns comentários ainda. Eu vi que a irmã Viviane entrou, não posso deixar de citá-la. Vou colocar um pouquinho aqui, retroceder para que eu possa citar o nome dela. Só passando para deixar o meu abraço, depois com certeza assistirei, vou ministrar pela plataforma Meet agora. Grande abraço, preciosa, Deus te abençoe sempre. A irmã Viviane lá de Joinville é uma amiga nossa, nós amamos de todo o coração. Ela está falando para adolescentes, se não me engano, hoje. Um trabalho muito lindo. Que ela faz para a glória do Senhor. Ela é uma poderosa pregadora da palavra de Deus, né? Nós conhecemos a amada irmã Viviane, amamos muito ela. Maria Ximenes, de Bento Gonçalves, diz assim, esta mensagem tocou muito meu coração, Deus é maravilhoso, obrigada
pela tua audiência, Maria. Nós viajamos juntos para Israel, né? Nos conhecemos da viagem, né? A Diniana colocou também a sua mensagem, linda mensagem, irmã Cláudia. Vou voltar aqui alguns comentários, ver se eu consigo pegar mais alguém. A irmã Aira também se manifestou ali. A Sandra disse que falou ao coração dela. Amém, glória a Deus. A Betiela, um abraço, Betiela. Que bom que você está na audiência. A Magda colocou também a sua palavra, né? O Pai amoroso está cuidando de tudo. Está mesmo, eu creio, Magda. Descansa nos braços do Pai. Estou descansada nele. Temas maravilhosos, vamos aprender muito. Muito obrigada, né? Eu vi que a Cléo tinha colocado uma outra mensagem, ver se eu chego nela. O irmão Volni colocou glória a Deus, Deus abençoe, querida irmã, linda live. Já está sendo uma bênção. Muito obrigada, irmão, pelo apoio. Sempre nos apoiando ali na live ao meio-dia, né? Colocando os anúncios. Muito obrigada pelo seu apoio, irmão Volni. A Ana Paula colocou uma grande bênção essa live, né? E eu já quero encerrar porque o Instagram está fechando. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam, semana que vem, segunda-feira, iniciamos a nossa série de postagens sobre sermos plenas em Deus. Vou encerrar aqui no Instagram, vou ficar no Facebook. Tchau!